Então, vamos agora começar a falar sobre vetores e matrizes, né? Que vai entrar propriamente dito em estruturas de dados, certo? Essas estruturas de dados são estruturas que a gente já trabalhou, né? A gente não viu elas com o olhar que a gente vai ver hoje, né? Mas vocês já trabalharam elas, né, na disciplina de introdução à lógica de programação. São o que a gente chama de estruturas de dados lineares, né? Então você tem um vetor, você tem um conjunto de componentes, um conjunto de índices, e a base de um vetor ele aponta para o início de uma região contígua da memória. Você tem o endereço base, que vai estar que é a posição de índice zero do vetor, se tiver um vetor com n elementos, eu vou da posição de índice zero à posição de índice n-1. Então, basicamente, o que se faz é você indica na memória qual é o endereço base da posição de índice zero, e aí você reserva até a posição de n-1 esse espaço para o vetor. E se alguém tentar acessar acima de n-1, numa linguagem como Pascal ou Java, no caso do Java seria de 1 a n, Java vai de 0 a n-1, mas se eu tentar acessar além do reservado para o vetor, eu teria um erro, eu não conseguiria acesso. Mas se eu estou trabalhando com a linguagem como C, além da reservada, da última posição reservada, eu consigo acesso, eu posso. Só que o problema é que, na verdade, eu estou entrando numa área que não está reservada para aquilo e que ela está sendo utilizada possivelmente para uma outra variável, ou não está sendo utilizada, enfim. E aí você cai num problema que a gente chama de buffer overflow. Isso pode estar sendo usado para uma outra variável, você está invadindo espaço de memória, e isso pode causar problemas inesperados na execução do seu programa. Então, você começa a navegar em mares perigosos, quando você passa do reservado, quando você entra no buffer overflow. Mesmo matrizes, nós armazenamos linearmente. Então, se eu criar aqui uma matriz 2, 2, então eu vou ter primeira linha, depois segunda linha. Então, eu vou ter o quê? O 0, 0, depois o 0, 1, depois o 1, 0 e depois o 1. Eu vou ter nessa ordem aqui. Da mesma forma, endereço base de uma posição reservada. Então, uma matriz x22 é como se fosse eu posso ver ela também como se fosse um vetor de 0 a 3. Né? De 0 seria 0, 0, 1 seria 0, 1, 2 seria 1, 0 e 3 seria 1. Né? Se você dá para você fazer facilmente uma conversão aí de base e você associar linhas e colunas nessa representação. Bem, se eu não salvo engano, o professor Antônio Carlos já deve ter começado a falar um pouco com você sobre ponteiros. O que vem a ser ponteiro? Um ponteiro é uma variável especial porque ela guarda um endereço de memória. Então, quando eu falo em ponteiro, eu falo em guardar uma posição de memória, que eu vou usar essa posição para alguma coisa. Uma coisa interessante, nós já conhecíamos ponteiros quando a gente ainda não tinha muito conhecimento da linguagem, porque um vetor é a mesma coisa de um ponteiro de variável. O que foi que eu falei que o vetor guarda na variável? O endereço base. Então, o vetor guarda o endereço base, e quando você faz a atribuição x0, x1, x2, x3, ele vai pegar e vai, a partir do endereço base, mais um offset. Então, se você botar x2, então se o endereço base for 1000, vai ser 1000 mais 2, por exemplo.
assumindo que cada componente do vetor ele ocupa somente uma posição da memória. Por simplicidade, isso depende um pouco do tipo de variável que você está guardando ali, certo? Então, quando declaramos o vetor, nós reservamos espaço a ele, né? Então, quando eu faço aqui xn, int xn, crio um vetor, aloco n posições. Mas se eu fizer int asterisco y, eu crio uma posição de memória. O que é que essa posição de memória, esse ponteiro guarda? Uma posição de memória, e quando eu digo y igual a x, eu estou dizendo que y vai guardar a mesma posição de memória do endereço base, que é a mesma coisa que eu faria se eu disser que y é igual a i asterisco x0. O que é que i asterisco é? I asterisco não, i começa desculpe, i x0, o i x0, o que é que esse i é, gente? Esse comercial. Esse i comercial aí, ele vai me dar a posição de memória onde está guardado o x0, que é quem? Que é o endereço base do vetor x, que é exatamente na memória o que se guarda na posição x, que é o endereço base do vetor de n posições, que vai de 0 a n menos 1. Então, quando eu fiz isso, eu poderia fazer y igual a i comercial x0, então y igual a x. Quando eu fiz isso, referenciar x2 e y2, eu vou estar me referenciando ao mesmo valor de memória, no caso aqui o valor b, certo? Então, a referência é exatamente a mesma, certo? Mas, quando eu uso vetores, eu estou fazendo uma coisa que a gente chama de alocação estática, certo? O que é que eu chamo de alocação estática? Reservamos espaço na declaração de um vetor. Então, quer dizer, o compilador sabe previamente o espaço a ser utilizado, certo? Bem, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós alocamos em tempo de compilação esse espaço. Quando nós executamos o programa, isso vai ser exatamente aquilo que vai ser alocado. Mas aqui int xn, então n pode ser uma variável ou não. Se for assim, não funciona. O que vai acontecer? Tipicamente, você vai usar alguma coisa do tipo, um comando de pré-compilação como jogo da velha define n20, onde você faz onde antes de compilar, onde ele vê lá o n, ele substitui por 20 e depois ele compila int x20, certo? Bem, e se nós quisermos estender ou diminuir o espaço alocado em tempo de execução, eu posso fazer isso usando essa notação de vetor? Não. Mas eu posso, se vocês se lembrarem, que eu disse que o vetor ele já é um ponteiro que você previamente alocou. Então, eu posso criar o ponteiro e depois alocar o espaço. Que é exatamente isso que a gente faz aqui. Int asterisco y, a gente criou o ponteiro y, que vai guardar uma posição de memória. E aí eu uso o comando y igual a malloc n. Na verdade, seria malloc n, seria mais simplificadamente, né? Mas na verdade, n o quê? Se eu estou guardando inteiros, então imagine que o inteiro ele ocupa uma posição. Então seria malloc n. Mas se o inteiro ocupar duas posições de memória, então malloc 2n. E se o inteiro alocar 4 posições de memória, malloc 4 vezes n. Mas eu não sei quanto inteiro aloca. Então eu vou usar um comando chamado sizeOfInt, que vai me dizer exatamente quantas posições de memória o tipo primitivo inteiro aloca para guardar um valor inteiro. Então, vai ser sizeOfInt vezes n. Então, aqui eu tenho n posições de inteiros, eu vou alocar com o comando malloc. E aqui eu tenho um cast, na verdade, um cast
Porque o malloc, ele aloca as posições na memória e retorna um inteiro. Estou dizendo aqui para você que esse inteiro vai ser, aloca um ponteiro, aloca um ponteiro. Estou dizendo que esse ponteiro vai ser um ponteiro para valores inteiros. Então, por isso que eu usei esse int asterisco aqui. Então, quando eu faço y igual int asterisco malloc size of int vezes n, o que é que eu estou fazendo? Eu estou alocando n posições para o meu ponteiro, que agora eu posso usar ele da mesma forma que eu usaria no caso da alocação estática com x. Só que agora eu vou usar... Então, eu vou usar meu y de 0 a n-1 com espaço reservado. Da mesma forma que eu usaria se fosse alocação estática. Só que qual é a diferença da alocação dinâmica para estática? Vocês podem me dizer? A alocação dinâmica vai crescer conforme a necessidade de elementos a ser armazenado, enquanto a estática já tem por natureza a definição da quantidade de elementos que ela armazena. Exatamente, exatamente. Certo? Exatamente isso. Ok? Mas quem é que vai ter que fazer essa alocação? É a gente mesmo. Então, a gente faz usando uma alloc que a gente criou. Se a gente precisar estender esse vetor para colocar, em vez de n posições, n mais 2 posições, colocar 2 posições a mais, a gente usa o comando realloc, onde a gente diz qual era a posição inicial e a gente está realocando n mais 2 posições. Certo, gente? Então, eu posso, por exemplo, eu posso criar um programa que eu guarde dados de clientes e que eu decido começar com 10 clientes. E aí, quando a pessoa cadastra o 10º cliente, eu vejo, olha, já cheguei em N, o que é que eu faço? Eu dou um realloc, eu boto, ó, realoca para 2N. Então, eu aumentei o vetor para 20. Cheguei em 20, realoco para 2N, vai para o novo 2N, então vai realocar para 40 e assim por diante. Isso é uma estratégia interessante porque eu tenho uma dimensão inicial e eu vou alocando memória conforme a necessidade. Mas, da mesma forma que eu faço isso, eu posso decidir reduzir também esse tamanho. Então, imagine que eu tinha lá alocado com, sei lá, 40, 80, 400, 320 posições, certo? Eu tenho 320 posições e aí, de repente, eu começo a pagar clientes. Eu tiro clientes e aí meu vetor eu só estou ocupando, sei lá, 160 posições. E da mesma forma que eu subi, dobrei, eu poderia reduzir pela metade. Então, de 320 virar para 160. Essa estratégia não seria tão interessante assim, porque se eu dobro quando eu preciso aumentar e depois eu diminuo pela metade quando eu voltei para menos da metade dos valores, beleza. Mas se eu estou com 160 e eu quiser colocar mais um, eu vou dobrar de novo. Então, talvez fosse interessante a gente não reduzir de 320 para 160 quando tiver com 160 clientes. Talvez se eu tivesse com 80 clientes. Então, eu poderia fazer uma coisa assim. Por quê? Porque aí eu desaloco o espaço, mas eu deixo um espaço para crescimento. Se vocês não se preocuparem em fazer esse jogo, né, você pode ficar, sei lá, sempre variando de 150 a 170 clientes e ficar lá realocando, dobrando e quando eu precisar de mais de 160 e reduzindo quando eu precisar pela metade, quando eu precisar de menos de 160. E aí você tem o que a gente chama de thrashing. Você está fazendo muita operação em memória desnecessariamente. Então, a gente tem que ter uma certa parcimônia nesse uso da memória.
Professor, existe um risco de buffer overflow no processo de alocação dinâmica em C? Não, na verdade, o buffer overflow no C, ele existe, mas não da alocação em si. Se você usa uma alloc ou realloc corretamente, você está alocando. Quando você aloca, você reserva. O problema é que C, ele não critica previamente o índice, para que o índice fique restrito àquele tamanho que você reservou. Então, você tem que verificar manualmente, quando você for acessar o índice no vetor, que o índice está dentro do limite dele. Então, você tem que fazer essas coisas, você tem que cuidar dessas coisas. Bem, posto isso, né, a gente vamos falar aqui um pouco sobre listas, né? E aí, assim, a gente entende que a gente já sabia que eram vetores, né? A gente usava vetores com alocação estática. Com a alocação dinâmica fica bem mais interessante a gente uso de vetores, porque eu posso ter esses vetores aumentando e diminuindo, né? Só que vetores, eles têm certas questões, né, que são próprias deles. Então, os vetores, eles são mecanismos de alocação contígua de memória. Então, se eu digo que um vetor tem 1000 posições, ele tem essas 1000 posições em sequência. Se eu digo que um vetor tem 1 milhão de posições, tem 1 milhão de posições em sequência e assim por diante. Então, nem sempre isso é interessante. Vão haver situações de aplicações em que o volume de dados que você trabalhe não vai tornar a alocação mesmo que você trabalhe com alocação dinâmica, não vai permitir que a alocação contígua seja boa para a memória. Bem, e aí, o que é que a gente pode pensar nisso, né? Então, a gente pode trabalhar com a lógica que a gente chama de lista encadeada. Qual a ideia de você ter uma lista encadeada? A ideia é, ao invés de eu ter uma alocação contígua de posições de memória, eu aloco a primeira posição de memória quando eu precisar. Eu tenho um ponteiro que diz quando é que iniciei a minha lista, aloquei a primeira posição de memória. E se eu precisar de uma nova posição de memória, essa minha estrutura aqui que eu aloquei, ela tem um campo, ela tem um atributo que vai ser o ponteiro para a próxima posição que eu vou alocar. E a próxima posição tem um atributo para a próxima posição, e a próxima posição tem um atributo para a próxima posição, e assim por diante, até que eu chegue no final da lista. Até que eu não aponte para nenhuma posição de memória. Quando a gente trabalha com ponteiros, quando um ponteiro ele não aponta para uma posição de memória nenhuma, ele não tem uma posição de memória apontada, a gente usa uma palavra reservada chamada null. Então, o ponteiro está apontando para null, quer dizer que não está apontando para uma posição de memória pré-determinada. Certo? Então, a gente tem o que a gente chama de lista simplesmente encadeada, que seria uma lista que eu vou para a próxima posição, mas eu também tenho arranjos de listas que a gente chama de duplamente encadeadas, em que eu avanço para a próxima posição ou eu posso voltar para a posição anterior. Então, eu vou até o final da lista, para a próxima e até o anterior, até o início da lista. Se bem que ou ainda eu posso ter arranjos que a gente chama de lista circular, em que eu vou para a próxima posição e o último elemento, a próxima posição é o primeiro elemento do vetor. Então eu vou circulando aqui. Certo? Qual a vantagem do uso de listas encadeadas? Listas encadeadas alocam espaço não contíguo na memória. Então, embora cada posição ocupe mais espaço, porque a gente tem ponteiros, a gente vai ter que ter o espaço do ponteiro,
Se eu estiver trabalhando com grandes massas de dados, eu posso não conseguir alocar isso na memória, porque eu tento fazer um malloc, um realloc, e aí, de repente, o sistema operacional ele não encontrou uma grande área na memória que não esteja fragmentada, que esteja contígua, que acesse todos esses dados. E aí, como eu vou alocando por partes, isso é muito mais interessante e possível quando eu uso listas encadeadas. Certo? Bem, na criação de uma lista, então aqui eu tenho um exemplo de uma lista com valores numéricos, né? Um valor numérico. Então aqui eu tenho uma estrutura struct list, eu tenho um valor que é o valor numérico, que é inteiro, e o próximo elemento que é um ponteiro para uma outra posição de struct list. Então struct list é asterisco próximo. Eu posso chamar isso aqui de lista, usando type def. Então eu vou criar aqui o início da lista, essa variável lista aqui é o início da lista asterisco lista, e inicialmente a lista está vazia. Criar um novo elemento, lista asterisco novo, cria um novo elemento, usando malloc, para alocar uma posição de lista. Olha aqui o sizeof de novo, sizeof lista, e fez o cache para dizer, olha, isso é um ponteiro de listas. Então, cria um novo elemento, aí coloquei o valor para esse novo elemento, novo valor igual a x. Observe que quando a gente está trabalhando com ponteiros, um atributo que, se fosse uma variável que não um ponteiro, a gente usaria o ponto. No caso dos ponteiros, a gente usa uma seta, que não é menos maior do que, né, que forma uma seta, certo? Para o atributo valor na variável novo, que é um ponteiro, alocado, né? Então, a gente usa essa notação. Então, Everton, o que é que a gente faz? O struct, ele define quais são os elementos que nós vamos guardar. Para a gente ter uma lista encadeada, cada elemento tem que ter os atributos que ele já teria que ter. Então, se fosse um vetor daquela mesma coisa, você teria que criar um struct para ter aqueles elementos, certo? Mas eu preciso ainda de um ponteiro para a próxima posição, pelo menos um ponteiro de próximo, se eu estiver falando de uma lista simplesmente encadeada. Se a gente estivesse falando em guardar, por exemplo, um inteiro, ou uma string, ou algo um pouco mais simples, se guardasse um inteiro, ou um double, um float, um valor primitivo, eu nem pensaria no struct se eu estivesse falando de vetor. Mas imagine, por exemplo, que você quer guardar dados de alunos. Aí você tem a matrícula, o nome do aluno, a nota do aluno. Ou trabalhando com o vetor, ou trabalhando com a lista, você vai precisar criar um struct para isso. A diferença é que, no caso da lista, além dos atributos específicos dos dados em si, você precisa ter um atributo a mais, pelo menos uma lista simplesmente encadeada, que é o próximo. Se você estiver trabalhando com a lista duplamente encadeada, você precisa ter o próximo e o anterior. Então, você precisa desses ponteiros na lista. Ficou claro? Sim. Pronto. Ok. Então, você tem um valor. E aí, assim, eu criei o elemento aqui, aloquei, coloquei o valor, né? Assim, disse que o próximo do novo vai ser lista e lista vai ser o novo. Então, a minha lista agora, ela começa com um novo elemento. Vou colocar um outro novo elemento, mesma coisa. Lista asterisco novo igual a lista asterisco malloc.
novo valor igual a Y, novo próximo vai apontar para início, o mesmo início da lista, que é X, e aí a lista agora aponta para o novo. Então, essa minha lista aqui, ela está crescendo como? Ela está crescendo pelo início, né? Então, toda vez que eu vou colocar um novo elemento, ele vai ficar no início da lista. Certo? Bem, a ideia é essa. Então, imagine que eu tenho uma lista simplesmente cadeada. Como é que eu percorro essa lista? E acho o elemento Y. Eu posso percorrer ela simplesmente também usando um ponteiro. No caso aqui, eu vou usar um ponteiro busca. Lista asterisco busca. Busca vai ser o início da lista, que é lista. Enquanto busca for diferente de nulo. Por que diferente de nulo? Porque quando eu cheguei em nulo, quer dizer que eu estou aonde, gente? No final da lista. Então, se busca valor for igual a Y, eu achei. Se não, o que é que eu vou fazer? Busca vai ser igual a busca próxima. Então, o lista valor aqui é Z. Então, busca vai ser igual a busca próxima. Busca passa para quem? Para cá. Busca valor igual a Y. Então, a gente achei e sai do while. Mas se eu não tivesse achado, eu faria busca igual a busca próxima, vai para X. Não achei, busca igual a busca próxima, vai para null. Busca igual é diferente de nulo, não. Então, o que é que eu faço? Saio aqui do while e não achei o meu elemento. Isso é uma busca simples, simplesmente. É fácil desse jeito. Então, é simples a gente ver isso. Agora, se eu quiser fazer com que esse código apague, então, para eu apagar o Y, eu tenho que pegar o anterior dele e fazer com que o próximo do anterior aponte para o próximo de quem vai ser apagado. Então, em vez de Z apontar para Y e Y apontar para X, Z vai ter que apontar diretamente para X, que é o próximo de Y. Como é que eu faço isso? Eu faço a mesma busca, só que quando eu achei o valor, aí eu vou ter que... Eu verifico quem é o anterior. Se o anterior for diferente de nulo, quer dizer que eu já estou no meio da lista. Então, anterior próximo é igual a busca próxima. Então, eu vou fazer esse balão aqui que a gente faz. Se não, se o anterior é nulo, é porque eu estou no início da minha lista. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente mudar o início. O próximo elemento. Free busca. O que é free busca? Free quer dizer que eu estou liberando aquele espaço que estava alocado. O código funciona sem o free, gente? Funciona. Mas o que é que vai acontecer? Você vai deixar lixo alocado que você vai estar desperdiçando memória. Se você estiver fazendo muita operação de memória, em determinado momento você pode estar com muita memória alocada sem uso, e aí a sua execução do seu programa ficar lenta, porque de repente você já está usando todo o espaço da memória do computador e ele tem que começar a fazer swap em disco, porque não tem memória física suficiente. Bem, se eu não achei no primeiro elemento anterior igual a busca igual a busca próximo, e assim vou fazendo elemento por elemento até achar e apagar o elemento que eu quero. A gente tem outras questões, eu posso inserir, por exemplo, em ordem. Então, eu teria que buscar uma posição para fazer essa inserção. Certo? A gente percorrer e colocar o 8 depois do 5 e antes do 9. E aí, gente, eu vou deixar esse exercício aqui para vocês. E na próxima aula, nós vamos exercitar as variações de lista encadeada. Então, lista encadeada com inserção ordenada, lista duplamente encadeada, lista circular, certo? Vamos ver como é que as variações que a gente vai ter para cada tipo de lista vai alterar as operações de inserção, busca e remoção. Ok? Então, a gente vai falar isso aqui para a lista duplamente encadeada, para a lista para listas ordenadas, para listas circulares. Então, depois a gente vai fazer esse approach. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que funciona para uma lista duplamente encadeada. Na lista duplamente encadeada, você tem uma estrutura que é diferente. Então, você não tem só o próximo, você tem também quem?
O que é esse ante aqui, gente? O anterior. Esse é o anterior, exatamente. Então, você tem um próximo e um anterior. Então, o que é que você faz aqui? Você aloca, aí você cria uma posição nova. Eu posso dizer que o anterior é nulo, valor igual a val e o próximo é lista. Então, vou fazer com que ele aponte para o próximo, aponte aqui, ok? Para o início da lista. O anterior da lista passa a ser quem? O novo. E agora o meu início, então minha lista agora vai ser o novo. Então faço essa mudança, que seria o novo elemento aqui. A exceção, ela é simples, eu tenho que me preocupar agora só com os ponteiros anteriores. E se eu quiser fazer uma busca, a busca ela fica mais interessante. Antes, oi. Melhor, a busca ela é feita da mesma forma. A remoção que ela fica mais interessante. Mas diga aí. Qual é essa diferença aí de define, lá já em cima definido, e o size off? Ok. A diferença do structure que você está falando, do define, do size off. Sim. Então a gente vai voltar algumas casinhas aqui. A gente estava falando isso quando estava falando sobre alocação estática e alocação dinâmica. Quando eu faço alocação estática, você pode usar, por exemplo, um N, int xn. Só que você não faz a alocação estática com variável dizendo o tamanho do vetor. Então, normalmente, o que é que você faz? Ou você coloca aqui dos 20, 200, 300, onde tem N, ou então você faz um artifício, que é um artifício que a gente chama de diretivas de pré-compilação do C. Você usa uma diretiva chamada define. Então, você usa jogo da velha sustenido, senior define, N20. Então, antes de ele compilar o seu programa, ele vê onde tem um N maiúsculo e substitui o símbolo N por 20, e aí ele vai compilar int x20, certo? Então, quando você usa compilação estática, alocação estática, você tem isso. Mas quando você usa alocação dinâmica, você pode usar variáveis. Só que na alocação dinâmica, você usa um ponteiro, e para você alocar, você usa o malloc. Só que o que é que você aloca no malloc? Você aloca posições de memória. E qual é a questão de posições de memória? Se eu estiver fazendo um vetor de inteiros e eu quiser alocar 20 posições de inteiro, eu tenho que saber se meu inteiro ocupa uma posição, 2 ou 4, por exemplo. Então, se for ocupar 4, eu vou ter que fazer um malloc 80, que é 4 vezes 20. Se ocupar 2, malloc 40, certo? Que é 2 vezes 20. Mas eu não sei isso. Então, size of int vai me dar quantas posições o tipo inteiro, o tipo int, ocupa naquele ambiente. Isso vai depender do quê? Do compilador, da arquitetura. Você está rodando com 32, 64 bits. Então, vai depender do ambiente em si para onde você está compilando o seu programa. Certo? Bem, voltando agora para as listas encadeadas. Então, nós estávamos aqui falando da lista duplamente encadeada. No caso da lista duplamente encadeada, a busca é a mesma coisa. A gente vai buscar percorrendo a lista do início para o final. Mas a remoção ela tem uma pequena diferença. Se eu tenho um ponteiro do anterior, eu não preciso ficar tendo um ponteiro busca anterior, que a gente tinha na remoção da lista simplesmente cadeada. Então, eu vou percorrendo, achei que eu quero apagar o Y, eu faço com que o anterior do Y, que é o X, o próximo dele passa a ser quem? O próximo do Y, que é busca próximo. Então, busca anterior, o próximo dele é busca próximo. E de busca próximo, anterior dele, que era o Y, né? Então, busca próximo anterior. O anterior dele vai ser busca anterior, que é o anterior do Y, que é o X. Então,
Então, o Z passa a apontar voltando para o X e o X passa a apontar indo para o Z. Então, a diferença básica é essa. Se você estiver no caso especial de estar no início da lista, não muda muita coisa, somente que o início vai ser busca próximo e o anterior de busca próximo vai ser nulo, porque a lista está no início, o busca próximo agora é o início da lista. Mas, basicamente, a diferença é essa, certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouco das variações das listas encadeadas, certo? E, se der tempo, a gente também já começa a falar um pouco sobre pilhas. Ok, gente?